Fala aí, Dev, bem-vindo de volta aí à nossa série. Esse já vai ser o 16º vídeo de tutorial, o 17º vídeo da nossa série. Agradeço aí se você está chegando até aqui e hoje a gente vai trabalhar com a internacionalização do nosso aplicativo. Vamos fazer ele ficar compatível aí com mais idiomas. E se você está chegando agora, quer seguir com a gente, quer construir esse aplicativo aí, recomendo que você vá até a descrição para poder ver ali desde o início, entender do que se trata e vir com a gente aí nesse projeto. Então bora lá, vamos trabalhar aqui hoje com arquivo de strings. Então vamos aqui na pasta res, values, strings. Logo quando você abre aqui o arquivo de strings, ele aparece essas opções para esconder a notificação e essa opção aqui para poder abrir o editor. Nesse editor, nós podemos clicar aqui nesse maisinho aqui com o símbolo da Terra para poder criar um outro arquivo de string que vai ser traduzido para o idioma, que no caso vai ser um idioma que vai estar configurado no telefone, por exemplo. Se o seu idioma está em português, ele vai ter um idioma padrão, que normalmente é o inglês, e a gente cria um outro arquivo em português, que vai ser o que a gente vai fazer inclusive, para poder fazer essa tradução. É uma skill muito legal aí para você aprender, para você ter. Se você clicar aqui para esconder a notificação, talvez você vai abrir e ela não vai aparecer novamente. Mas para poder abrir esse editor, você pode vir aqui em String, clicar com o botão direito do mouse e aqui no Open Translator para poder achar essa opção novamente. E tem outras formas de criar também. Você pode criar aqui um outro arquivo, por exemplo, você vai aqui em Values, Novo, e aqui você cria, por exemplo, strings. Você vai dar um OK aqui, por exemplo. Ele não vai deixar criar porque já existe. Mas aí você vem aqui nesse values, coloca um tracinho, pt, OK. Ele vai criar numa outra pastinha de values um string pt que vai ser de português. É importante você saber o código do idioma ou do país que você vai querer trabalhar. No nosso caso aqui vai ser português, mas a gente vai criar diretamente aqui clicando com o botão direito, indo aqui no Open Translation e vamos clicar para poder criar, ó, add locale. Vamos descer bastante lá na letra P. P, português, tem várias opções aqui de português, até um português genérico. Vamos usar o nosso português do Brasil mesmo, o famoso PTBR. Então vamos clicar aqui. Como vocês já viram, já ficou tudo vermelhinho, porque ele está indicando que essas strings elas existem no principal, mas não existe aí no nosso outro arquivo. Vou fechar aqui o editor. Você vai voltar aqui em strings. Agora está aparecendo 2, porque tem a string também em português. Se você passar aqui, ó, vai ver que o que está reclamando é que ela não foi traduzida para o português. Vamos só fazer algumas alterações aqui antes. Tem alguma coisa aqui que está escrito errado. É esse comment aqui. Comment em inglês é com 2 M's. Então vamos só corrigir isso aqui primeiro. Refactor, rename. Coloca um segundo M aqui no comment. Beleza. Feita a correção, a gente pode só copiar e colar. Podemos copiar tudo aqui, ou até tudo que está aqui na verdade, todo o arquivo. Pode dar um Ctrl A, Ctrl C. Vai aqui para o português. Na verdade não, porque a gente tem essa configuração aqui do ETF8, por causa da questão de acentuação. Então não vamos selecionar tudo, essa parte de cima aqui a gente tem que manter, só aqui do Resource para baixo e cola. Agora sim, a IDE vai parar de reclamar porque ela entende que tem as traduções. E a gente vai fazer isso porque aqui no Português Brasil já está traduzido, a gente vai fazer o inverso. A gente vai traduzir para o inglês, para que a linguagem padrão do nosso aplicativo seja o inglês, que é o padrão que normalmente se criam os aplicativos, por exemplo. Se você for publicar o seu aplicativo e quer que ele fique disponível no mundo inteiro, é mais fácil que as pessoas acessem em inglês do que estando em português. Então, vamos começar aqui fazendo a tradução dessa primeira sentença, que vai ser notification icon in the toolbar.
Depois vocês podem dar uma passada para conferir se o inglês está certinho aqui. Eu vou deixar também o link do projeto, vocês podem só ir lá no arquivo em inglês e copiar para poder colar, que o importante mesmo aqui é entender como funciona o processo. A questão do inglês aí é com vocês mesmo. Vamos seguir aqui com as traduções então. Aqui vai ser direct messages, DM, icon in the toolbar. O próximo, o do Stories, que vai ser começar direto aqui, tracinho, Stories, tem que colocar um apóstrofo aqui, agora sim. Se você colocar direto aqui, ele vai funcionar tipo o S de posse, stories do fulano, do ciclano. Mas esse caractere aqui a gente precisa fazer uma espécie de escape mesmo para ele funcionar. Então coloca a barrinha invertida aqui que ele vai funcionar. Então stories, story not viewed. Por exemplo, ele vai falar do story do Ronaldinho não foi visualizado. Esse viewed está escrito errado, falta um E aqui. Agora essa descrição de conteúdo. Esse aqui é o avatar com a imagem da postagem. Então, avatar with the authors. Aqui mais uma vez, tem que colocar a barrinha para escapar. Tem alguma coisa errada aqui nessa palavra também, não tem o O. Aqui também está faltando um A. Avatar with the author's image. Vamos para o próximo. Image display. Image display the post. Mais uma vez, colocar a barrinha aqui para escapar esse, se eu não me engano, é apóstrofo, né, que chama esse sinal. Foto. Se eu tiver errado o nome do sinal aí, o português falhou também. Deixem nos comentários, por favor. Botão para curtir a postagem. Então, vamos chamar ele em inglês de like button for the post. Agora o botão para enviar a postagem. Send button for the post. Comentar a postagem. Comment button for the post. E por último aqui, o de marcação, bookmark button for the post. E aqui, se a gente rodar o nosso aplicativo, ele já vai estar com a tradução ativa. Automaticamente aqui o Android, vocês vão ver aqui que ele já até trocou no preview, porque ele vai pegar como padrão esse arquivo de string, ele já consegue mudar tudo para inglês. Se rodar no aplicativo em português, ele vai traduzir automaticamente em português. É a configuração que vai estar aí no sistema do seu aparelho. Então, para testar, é só alternar entre esses dois idiomas. Se passar o leitor de tela, inclusive, ele já vai fazer essa leitura em inglês. Porém, a gente tem um problema que não tem nenhuma ação no nosso aplicativo que a gente possa fazer que vá, de fato, fazer essa tradução, a não ser a questão de passar aí o leitor de tela para poder ouvir o conteúdo. Então, a gente vai aproveitar que a gente tem algumas funções não usadas aqui nesses ícones e vamos acrescentar. Quando a gente der um clique em um ícone, por exemplo, de enviar mensagem ou de comentar a postagem, a gente exibe uma mensagem que vai estar traduzida de acordo com o idioma padrão aí que vai estar configurado no aplicativo. Vamos até aproveitar para trabalhar com Toast aqui no Compose. Se você não usa, não conhece ainda, está chegando agora
É um recurso legal que a gente tem no Android de exibir uma mensagem, é bem prático quando faz alguma interação com a tela. Se você está vindo XML, vai ver que no caso do Toast não vai mudar muita coisa para a gente trabalhar. Então vamos começar voltando aqui para o arquivo de string, onde a gente vai precisar criar mais algumas. A gente cria primeiro aqui no arquivo padrão, que é o inglês. Então vamos lá, string, vamos chamar de button message toast. Vamos criar mais um. String button comment toast. E mais uma para o marcador também. String name button bookmark toast. A gente pode acrescentar um text aqui para ficar mais descritivo. Toast text. Text. Beleza? Fecha aqui. E aqui a gente vai colocar o nosso texto, que nesse caso aqui vai ser clicked send the post. No de baixo, que é o de comentar, clicked to comment on the post. E no último, que é o de marcação, clicked to bookmark the post. Ponto final. Vai dar essa reclamação aqui na IDE, é o mesmo problema que a gente teve no início, é porque a gente precisa traduzir, ainda não existe em português essas strings. Então a gente copia essas três aqui, cola no nosso arquivo de strings que está em português, e aqui sim a gente vai fazer a tradução. A gente pode colocar aqui, clicou no botão de enviar o post. Clicou no botão de comentar o post. Dá até pra gente simplificar, né? Clicou para comentar o post. Clicou para enviar o post. Clicou para marcar o post. Beleza? Agora temos as versões aí tanto em português quanto em inglês, que é o idioma padrão. Vou fechar. Vamos aqui no feed icon, onde a gente vai implementar agora sim o nosso toast. Vamos aqui nos textos para a gente criar esses textos primeiro. Então vamos aqui criar uma val message toast text igual string resource r.string.comment toast text. Tá errado aqui, faltou um maiúsculo nesse text. Vamos para a linha de baixo. Val comment toast text igual string source r.string.button message toast text. Por último, val bookmark toast text igual string r.string.button bookmark content description. Será que a gente criou aqui essa string? Era para ela aparecer? Deixa eu voltar aqui. Vamos lá de novo no nosso arquivo. Ficou escrito errado, ficou bookmark. Então vamos corrigir. B. Bookmark. Agora vai aparecer, ó. Deixa eu apagar aqui e começar de novo. Button bookmark toast text.
Agora sim, a gente vai criar outras variáveis que vão servir para poder configurar o nosso toast. Então, vou aqui para baixo, val context, porque a gente precisa do contexto. No caso do compose aqui, normalmente se usa current context. Não, é na verdade... Agora lembrar como é que é a sintaxe aqui para poder... Acho que é invertido, é local context, isso mesmo, ponto current. É diferente do que a gente faz aí nos apps XML, mas esse context vai funcionar da mesma forma que funciona lá no XML. Certo? Agora vamos criar o nosso toast. Vamos aqui no feed icon de mensagem. Vamos usar aqui essas chaves e vamos fazer aqui o nosso toast. Então a gente pode fazer aqui val toast igual toast.makeTest. Primeiro parâmetro que a gente precisa passar é o context, então chama aqui o context que a gente criou ali em cima. Agora o parâmetro que a gente tem que usar é o próprio texto, que vai ser nesse caso é o de mensagem, então message toastText, vírgula duration. A gente criou uma variável para a duração do toast? Não, então a gente tem que criar aqui também, vamos chamar de val duration igual toast.lengthShort. Duration, agora a gente vai aqui embaixo. Duration. Beleza, embaixo a gente coloca toast.show. E aqui quando a gente clicar então no ícone de enviar a mensagem, ele vai exibir a mensagem que a gente colocou aqui, clicked send the post. Vamos fazer a mesma coisa aqui no feed icon, de comment icon, então vamos lá, val toast igual toast.makeText, chamar o contexto, context, comment toastText, vírgula duration, embaixo toast.show. No de curtir não precisa, a gente já está fazendo a ação de curtir. E vamos fazer aqui também nesse outro image que a gente não está usando o feed icon. Então aqui vou deixar até um desafio para vocês. Dá uma pausada no vídeo agora. Aí você vai... Na verdade não pausa ainda não, eu tenho que explicar primeiro. É o seguinte, a gente tem o que a gente precisa para tornar esse image clicável aqui no código, aqui nessa classe mesmo do feed item, porque vai funcionar diferente do que a gente fez aqui com esses feed icon. Então vou deixar de desafio para você. Você vai pausar e vai tentar fazer com que esse image seja clicável e com que ele exiba um toast que vai exibir aí o comment bookmark, na verdade o bookmark toast text. Deu para entender a ideia, né? Então pausa aí, tenta fazer e depois volta para o vídeo para poder ver como a gente implementou aqui, beleza? Pausou? Então agora a gente pode seguir, talvez você já tenha conseguido resolver, se não vamos aqui nesse image, deixa eu dar um espaço aqui, colocar um ponto, vamos usar essa propriedade do clickable, que como eu falei ela já está usada nessa classe aqui em feed icon, a gente usa o clickable, onde a gente passa esse onClick, mas aqui a gente está chamando direto, não vai precisar de parâmetro. Vamos só abrir um espaço aqui e a gente faz a mesma coisa, ó, val toast igual toast.makeTest context, vírgula, aqui é o bookmark, então bookmark toastText, vírgula, duration. Embaixo a gente coloca toast, ponto, tá errado, toast, ponto, show. E vamos identar Ctrl A, Ctrl Alt L. Beleza, melhorou aí a aparência do nosso código. Feito isso, o nosso aplicativo já vai funcionar tanto para inglês quanto português. E aqui, pessoal, é até legal vocês brincarem com isso. Cria uma versão em espanhol, cria mandarim, russo, sei lá, o idioma que vocês quiserem criar aí.
e muda a configuração do idioma do seu telefone para poder testar esses idiomas. Dá para usar o próprio Google Tradutor, o ChatGPT, para poder fazer essas traduções aí com seus respectivos arquivos de string, para poder testar aí essa brincadeira. É uma habilidade muito legal aí para você poder ter e para poder implementar, seja nos seus próprios aplicativos, seja no aplicativo da empresa que você estiver trabalhando ou que eventualmente for trabalhar. Beleza? Vamos rodar no emulador então para poder testar. Carregando. Agora sim, vamos testar então? Clicar no de curtir. Tá curtindo normalmente. Vamos tentar enviar então essa mensagem? Ó, apareceu. Click to comment. É rapidinho, dá para aumentar a duração do toast, inclusive. Você vai aqui, ó, e coloca length long. Ele vai aparecer por um tempo maior. No da mensagem, click to send the post. Tá errado, inclusive. Tem que trocar aqui na hora de enviar. Do marcador, click to bookmark the post. Click to comment the post. Ficou invertido. Já vou até corrigir para não subir errado aí no código que a gente vai colocar lá no GitHub. Comment. É só inverter aqui, ó. Aqui ele tem que ser o botão comment. Talvez você mesmo já percebeu e fez corretamente. Aqui vai ser message. Mas não interfere no que eu queria mostrar. Tá aparecendo toast, está em inglês, porque esse emulador está configurado em inglês, mas se eu fizesse a configuração em português, iria aparecer o texto traduzido em português. Se tivesse criado o arquivo em espanhol e mudasse para espanhol, e daí por seguinte, mas eu tenho certeza que vocês vão fazer esse teste aí para poder ver como ficou. Então é isso, por esse vídeo nós concluímos, mas eu te vejo no próximo vídeo. Não esquece o commit para não perder esse código. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários e bora para o próximo vídeo.